Salve, salve pessoal! Tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei o horário que você está assistindo a esta aula, mas seja muito bem-vindo a mais uma aula, tá? Tudo bem? Lembrando que nós chegamos à nossa terceira aula, voltado com uma revisão em cima de questões para o CNU. É claro que você tem muito tempo de ver toda a lei, muito tempo de revisar, e aqui eu mando material fundamentado para você não perder tempo e, é claro, em cima daquilo que a banca mais cobra, daquilo que a banca costuma cobrar para você não perder tempo. Lembrando que nós já assistimos, por exemplo, já revisamos a aula de acesso à informação, da Lei de Acesso à Informação, e também o decreto que fala sobre a governança pública do Serviço Público Federal, tudo bem? E hoje nós vamos falar do decreto de número 1171 de 94, que é o Código de Ética dos Servidores do Poder Executivo Federal. E é claro que a banca ela gosta de cobrar esse tema. A banca ela vai cobrar alguma coisa daí do decreto 1171 de 94, que é o Código de Ética dos Servidores. E é importante lembrar que ética é um ramo da filosofia que se ocupa das condutas humanas. E a moral são questões práticas. A moral é um conjunto de regras e normas que pertencem a determinada cultura, a determinada civilização dentro de espaço, dentro da história. E é claro, a moral sempre está em processo de mudança, já a ética custa a mudar, demora mais a mudar. Porém, quando a gente fala de ética no serviço público, quando a gente fala de moral no serviço público, é totalmente diferente da ética que a gente observa no dia a dia, porque a ética e a moral no serviço público vai importar as condutas dos servidores e também a finalidade do serviço público, que é, claro, o bem coletivo, o bem da coletividade, o bem comum. Tudo bem? Pessoal, vamos para a nossa questão de número 1, tá? Do Código de Ética de Servidores do Poder Executivo Federal. Olha só, a questão de número 1 está dizendo o seguinte, que professor, quem é J? Não conheço, não importa, é a questão. J é servidor público federal e busca praticar os seus atos obedientes às regras de conduta estabelecidas pelo decreto. Então o J é um servidor público federal, é um cara que está sempre atento às regras da conduta estabelecida pelo decreto. Nos termos do referido Código de Ética Profissional, então é conforme, de acordo com o Código de Ética Profissional, a moralidade, olha só, a moralidade da administração pública não se limita à distinção entre o bem e o mal, devendo ser acrescida da ideia de que o fim sempre é o bem comum. É claro, a moralidade da administração pública não se limita à distinção entre o bem e o mal, é claro, tá? Ah, professor, isso aqui, essa distinção aqui clara entre o bem e o mal, está relacionado com a moral social. Está associado com a moral social. Então, a moral social, a moral do dia a dia, que é diferente da moral da administração pública, ela se preocupa com o bem e o mal. Mas devendo ser acrescida da ideia de que o fim é sempre o bem comum. Nesse contexto, o que poderá consolidar a moralidade, olha só, o que poderá consolidar a moralidade do ato administrativo será o equilíbrio entre a legalidade na conduta do servidor público e a sua o quê, pessoal? E a sua o quê? Tá? Então, consolidar a moralidade, nós precisamos deter o equilíbrio, ó, o equilíbrio, eita, letra feia da peste, é o equilíbrio, eita, meu Deus, aí passou, equilíbrio, é o equilíbrio entre a legalidade, e a finalidade. É o equilíbrio entre a legalidade e a finalidade. Então, gabarito é a letra A. Lembrando que o fim é o bem comum, é o bem-estar da sociedade, da coletividade. Então, o ato ele pode ser moral se ele atingir a sua finalidade, que é o que, pessoal? Que é o bem comum, o bem comum. Então, consolidar a moralidade é o equilíbrio entre a legalidade, o ato tem que ser legal, tem que ser de acordo com a lei, e a sua
finalidade. E aqui nós temos o fundamento. Uma das regras deontológicas do Código de Ética é a que estabelece que a moralidade da administração pública não se limita à distinção entre o bem e o mal, devendo ser acrescida a ideia de que o fim sempre é o bem comum. O equilíbrio entre a legalidade e a finalidade na conduta do servidor público é que poderá consolidar a moralidade do ato administrativo. Sendo assim, o que poderá consolidar a moralidade do ato administrativo será o equilíbrio entre a legalidade na conduta do servidor público e a sua finalidade. Eita, coisa boa! Eita, coisa boa! Gabarito, letra A. Letra A de amor. Vamos lá. Questão 2. Lembrando que são questões da banca de vocês. São questões da banca. Olha só. K. Ah, professor, não sei quem é K. Não importa, não importa. K é um cidadão no pleno exercício dos seus direitos políticos, requereu a um certo órgão público o reconhecimento de determinado benefício, a que, no seu entender, faria jus. Ao procurar informações no órgão competente, recebeu a notícia de que seu requerimento tinha grande probabilidade de ser deferida. Olha só que boa, né? Embora o agente público que havia fornecido tal informação já tivesse ciência de que houvera o seu indeferimento. Ei, ela mentiu. Ela está omitindo informações precisas. Você, servidor, não pode iludir o usuário do serviço público. Então, de um lado nós temos o servidor que presta um serviço público. Está prestando um serviço público. A quem? Do outro lado, nós temos o usuário do serviço público. E quem é esse usuário do serviço público? É o cidadão. O usuário do serviço público. E o servidor não pode, tá? Não pode faltar aí com a verdade. Toda pessoa tem direito, todo cidadão tem direito à verdade. Olha só o que diz o comando da questão. Nesse caso, consoante as normas do decreto, o tal agente público que prestou essa informação acá violou o direito à capacidade, não. A existência, não. A fraternidade, não. A ambiência, não. A verdade. Porque todo cidadão, toda pessoa tem direito à verdade. O servidor não pode omitir ou falsear, ainda que contrarie aos interesses da própria pessoa interessada ou da administração pública. Não pode, tá? Não pode, tudo bem? Então é possível observar que K violou o direito à verdade, tá? Beleza? Tranquilo? De boa? Questão de número 3. Então aqui, ver, letra C. Gabarito aqui, letra C. Questão 3. As regras éticas adotadas no serviço público devem ser aplicadas no âmbito do trabalho e em determinadas situações fora dele, tendo em vista a repercussão que alguns atos têm no serviço desempenhado e na boa imagem da administração pública. Como exemplo, por exemplo, de ato que não deve ser, então, um ato que não deve ser admitido fora de serviço, nos termos do decreto que estabelece o Código de Ética Profissional do Serviço Público está. Olha só, pessoal, olha só. De acordo com as regras deontológicas, o servidor deve ser cortês, o servidor deve agir conforme as regras deontológicas, tanto no exercício da sua função, como também fora dele. Então, o Código de Ética prevê uma atuação, tá? Uma conduta ética, tanto em exercício, como fora dele,
Atuação descortês? Atuação descortês? Não, tá errado. Procrastinação de direitos? Não, tá errado. Embriaguez habitual. Ei, embriaguez habitual. Então, é uma proibição. É uma proibição. Não deve ser admitido. É uma proibição. É proibido. Ah, professor, é proibido beber? Não é proibido beber. O proibido é embriaguez habitual, todos os dias, todos os dias, todos os dias chegar com aquele cheiro de cachaça, todos os dias chegar com cheiro de cachaça, todos os dias. Aí sim, aí sim é, aí sim é proibido. Aí sim é proibido. Beleza? É vedado o servidor. Ó, é uma vedação, é uma proibição. Apresentar-se embriagado no serviço ou fora dele, habitualmente, tanto em serviço como fora dele. Tá? Fora dele. Tudo bem? Beleza? Tranquilo? Tá aí o fundamento. Questão de número 4. Ei, questão de número 4. Não dorme não. Dorme não, que tá próximo. Agosto é a sua grande oportunidade, a sua grande prova. Que tipo de penalidade uma comissão de ética relacionada a um órgão ou entidade pública da esfera pode aplicar? Que tipo de penalidade? Comissão, anota aí. Comissão de ética, comissão de ética só pode aplicar a penalidade de censura. A única penalidade que a comissão de ética pode aplicar é a de censura. É a de censura. Fora estas, nenhuma outra. Então, gabarito é a letra A. Gabaritor é a letra A. Questão de número 5. Um servidor público que prima pela correção no seu trabalho, sendo disciplinado e atencioso, é convidado a chefiar uma repartição pública composta por numerosos servidores que têm por objetivo principal o atendimento ao público, com encaminhamento das questões aos órgãos competentes. Uma das preocupações desse servidor público está relacionado com a excessiva quantidade de pessoas que permanece em pé nas filas que se formam, não é no Brasil isso aqui não, tá? Pela manhã, na porta da repartição onde atua. Procurando resolver tal problema, esse servidor está cumprindo um dos deveres fundamentais inscrito no Código de Ética do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal, que consiste em: a pergunta é, qual é o dever fundamental que ele está exercendo ali? Qual é o dever? Aí fala, ser assíduo? Não. E frequente? É um dos deveres? Sim, é um dos deveres. Só que não está relacionado, pessoal, não está relacionado com o problema que foi colocado aí, que ele, né, então forma filas, né, e aí tem muita gente que fica em pé de manhã cedo aí, então, mas não está relacionado com o problema. Letra B, exercer com estrita moderação as prerrogativas funcionais que lhe sejam atribuídas, obstendo-se de fazê-lo contrariamente aos legítimos interesses dos usuários do serviço público, dos jurisdicionais administrativos, também não, está errado. Exercer suas atribuições com rapidez, sim. Exercer suas atribuições com rapidez, perfeição e rendimento, pondo fim ou procurando prioritariamente resolver situações demoradas. Ei, gabarito letra C, C de casa. Então olha só o que diz, né, o inciso aqui de número 14. São deveres fundamentais do servidor público: exercer suas atribuições com rapidez, perfeição e rendimento, pondo fim ou procurando prioritariamente resolver situações procrastinatórias, principalmente diante de filas de qualquer outra espécie de atraso na prestação dos serviços pelo setor em que exerce suas atribuições, com o fim de evitar dano moral ao usuário. Tudo bem? Então, é resolver. Questão de número 6. Questão de número 6. De acordo com as regras deontológicas constantes do Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal, toda ausência
injustificada do servidor do seu local de trabalho é fator de quê, pessoal? Toda ausência injustificada fator de quê? De quê, né? É fator de quê? Isso aí. Pessoal, se você se ausenta, não justifica, isso quer dizer que você está pouco se lixando para aquela pessoa que acorda de manhã cedo, que pega o ônibus, que vai ficar na fila de madrugada para tentar pegar uma ficha. Uma ficha. Uma ficha. Então isso aí se chama desmoralização. É uma atitude de desmoralização, uma desmoralização do serviço público, do serviço público. Então, gabarito letra C. Desmoralização do serviço público. Quando você falta, não justifica, né? É uma ausência injustificada no serviço do seu local de trabalho, é fator de desmoralização. Você está pouco se lixando. E aí o Código de Ética estabelece em seu inciso, olha só, inciso 12, que toda ausência injustificada do servidor do seu local de trabalho é fator de desmoralização do serviço público, o que quase sempre conduz desordem nas relações humanas, porque um colega seu vai ter que tentar, né, ali tapar o seu buraco, então isso acaba gerando uma desordem, tá? Uma desordem. Questão de número 7. A comissão de ética prevista no Código de Ética Profissional do Servidor Público, decreto PA, encarregada de, nós estamos falando aqui da comissão de ética. Vamos ver, criar novas diretrizes? Não criar novas diretrizes. Encaminhar cópia de autos a autoridades competentes quando estas constarem a possível ocorrência de ilícitos penais ou civis, suspender o servidor infrator até o fim do processo judicial? Não. Isso aqui é competência da autoridade ali, né, superior, né, hierárquica do órgão, tá? Não cabe aí ao Código de Ética. Ela vai comunicar sobre, né, sobre as infrações aí e violação do Código de Ética, mas ela não vai atuar nesse sentido. Aplicar a pena de suspensão? Não, né? Nós sabemos que a comissão de ética não aplica a pena de suspensão, aplica somente apenas de censura. Transferir o servidor? Não, também não, tá? Não é competência da comissão de ética. Fornecer os registros sobre a conduta ética dos servidores aos organismos encarregados da execução do quadro de carreira, sim. Gabarito letra E. O servidor violou o código de ética, então ela vai fornecer os registros de condutas éticas do servidor aos organismos encarregados da execução do quadro de carreira. Até porque, principalmente aqui, esse quadro de carreira é responsável pelas promoção, porque isso pode impedir o servidor de ser promovido. Olha só o que diz aqui o inciso, tá? O inciso aí é 18. A comissão de ética incumbe fornecer aos organismos encarregados da execução do quadro de carreira dos servidores os registros sobre sua conduta ética, para o efeito de instruir e fundamentar promoções, olha só, e para todos os demais procedimentos próprios, tá, da carreira do servidor. Então, gabarito aí, letra E de amor. Questão de número 8. Vamos então para a questão de número 8. Vitor, professor, eu conheço o Vitor, beleza. Servidor público do alto escalão do Executivo Federal é superior hierárquico de Joaquim. Então, Vitor, dentro da administração, exerce uma função superior a Joaquim. Joaquim, também servidor. Diversas vezes Joaquim, olha só, Joaquim flagrou Vitor usando sua função para obter favorecimento. Então Joaquim sabe coisas sobre Vitor, né? Flagrou, né? Sabe sobre condutas ilícitas sobre Vitor. Então o Vitor, ele pratica condutas ilícitas que o Joaquim sabe. Professor, mas o que o Joaquim deve fazer? Deve representar o Vitor para
o superior hierárquico do Vitor. Sua função para obter favorecimentos pessoais. De acordo com o Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal, Joaquim deve, é um dever, passou e ficou para cá, né? Que coisa. Denunciar seu chefe ao Conselho de Ética do seu respectivo órgão. Denunciar o seu chefe aos órgãos, aí, né? E aí, deve denunciar aí, né? O que deve fazer? Cadê? Deve denunciar seu chefe ao Conselho de Ética do seu respectivo órgão, sim. Gabarito aqui, letra A. Tá certo, letra A. B, denunciar seu chefe aos órgãos judiciários? Não. Denunciar publicamente seu chefe? Não, também não. Porque vai ser apurado, né, para saber se realmente, né, é isso que acontece. Respeitar a hierarquia funcional e não comentar, tá errado isso aqui. Deve sim comentar o ocorrido com alguém. Solicitar transferência do órgão, nada a ver, tá? Então, gabarito aí, tá? Gabarito aí, letra A de amor. Olha só o que diz. São deveres fundamentais do servidor público ter respeito à hierarquia, porém sem nenhum temor de representar contra qualquer comprometimento indevido da estrutura em que se funda o poder estatal, tá? Beleza? Tranquilo? Questão de número 9. Sobre o Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal, considere as afirmativas abaixo. O Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil, tá? Nós estamos fazendo agora a questão de número 9, tá? A questão de número 9. Vamos lá. O Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal aplica-se ao servidor público que preste serviços remunerados de natureza permanente a qualquer órgão do poder estatal. E aí, pessoal? O Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal aplica-se ao servidor público que preste serviço remunerado somente a quem preste serviço remunerado permanente? Não. Qualquer agente público. Qualquer agente público. E quando eu falo qualquer agente público, são agentes permanentes, são mediantes que têm vínculos contratuais, são aqueles que estão exercendo um serviço provisório, o estagiário, ou até mesmo aquele que vai fazer um serviço voluntário, sem remuneração. Então o item está errado. A comissão de ética de cada órgão, ao receber a denúncia contra servidor, deve afastá-lo de suas atribuições até a finalização das investigações. Afastar? Pode afastar? Não. Está errado também. Não afasta. Né? Nós vamos ter a penalidade de censura. Afastar? Não. Né? Quem afasta é o órgão aí competente, que é outra sindicância aí que vai, né, apurar as infrações. A comissão de ética de cada órgão pode aplicar a pena de censura ao servidor público, com a fundamentação escrita e assinada por todos os seus integrantes, sim. Gabarito, aqui, 3 está certo. Então, 1, nada, B é o nosso gabarito, 3 apenas. C está errado, D está errado, E está errado, gabarito, letra B de bola. Beleza? Tranquilo? De boa, vamos continuar firme e forte aí. Não desista do seu sonho, continue estudando porque os editais estão saindo. Logo, editais municipais, editais do estado do Amazonas, SES, vai vir aí com todo o gás. E você vai poder escolher o cargo que você quer atuar. Todos os dias é importante estudar pelo menos 30 minutos, tá? 30 minutos. Vamos lá. Dentre as regras deontológicas, eu gosto de dar aula, gravar aula, porque eu estou estudando aqui com vocês também. Estou aprendendo, isso fica na cabeça, nunca mais sai, graças a Deus, e isso cai em todos os concursos federais, tá? Dentre as regras deontológicas do Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal, destaca-se o quê, pessoal? Destaca-se o quê? Vamos lá. Letra A. Dever de garantir a publicidade de todo qualquer ato administrativo, ensejando sua omissão, comprometimento ético contra o bem? Não. Todos os atos, não. A regra é. Isso aqui é regra. Mas nós temos o quê? Exceções. Quais são as exceções? Sigilo. Os atos sigilosos são sigilosos. Sigilosos são as exceções aí, tá? B. Dever de exercer suas funções com cortesia e boa vontade, sob pena de causar dano moral ao cidadão maltratado. Não é causar dano moral, pessoal, tá? Sob pena de causar dano, tá? Dano, que dano é esse, tá? Cidadão maltratado, qual é o dano? Qual é o dano aí causado, tá? Qual é o dano aí causado? Olha só, a cortesia, a boa vontade, o cuidado e o tempo dedicado ao serviço público caracteriza o esforço pela disciplina. Tratar mal uma pessoa que paga seus tributos direto e indiretamente significa causar-lhe dano
moral, tá? Então tá incompleto isso aqui. Tá incompleto, tá? Destaca-se o quê? Dever de exercer suas funções com cortesia e boa vontade, sob pena de causar dano moral ao cidadão maltratado, tá? Não só ao cidadão maltratado, tá? Não só ao cidadão, mas também à administração pública. C. É isso mesmo, né? Ela quer certo ou errado? Ela quer certo, tá certo isso aqui, pessoal. Tá correto isso aqui. Tá correto. Eu que tô ficando doido. Dever de exercer suas funções com cortesia e boa vontade, sob pena de causar dano moral ao cidadão maltratado, tá certo. Dever de exercer sua função pública com zelo e dignidade, sendo sua vida privada independente. Não, nada a ver, depende, né? Vai implicar. D. Obrigação de decidir não apenas entre o legal e o ilegal, mas entre o honesto e o desonesto, consoante os valores éticos que cada indivíduo possui, não. Cada indivíduo não, de acordo com os valores éticos da administração pública. Obrigação de dizer a verdade, salvo quando o contrário, não. Tá? Sempre, né? Sempre dizer a verdade. Não importa se isso vai trazer algum prejuízo para a administração ou para a pessoa. Sempre dizer a verdade é uma obrigatoriedade. Gabarito, letra B de bola, tá? Pessoal, vamos que vamos. São deveres, questão 11, são deveres fundamentais do servidor público civil do Poder Executivo. Ele quer exceto, ele quer aquela que não é um dever. Ser probo, reto, leal e justo, sempre escolhendo a opção mais vantajosa para o bem comum. Tá certo, tá certo. Zelar no exercício B, zelar no exercício do direito de greve, pelas exigências específicas da defesa da vida e da segurança coletiva, sim, tá certo também. Resistir a todas as pressões, sim, de superiores hierárquicos, sim, que visem a obter favores ou vantagens indevidas, mesmo quando parecerem mais vantajosas para o bem comum, sim. D. Utilizar o seu bom senso, utilizar o meu bom senso, não, aí tá errado. Vou tirar o meu bom senso, né? Não. Desempenhar a tempo as atribuições do cargo, função ou emprego público de que seja titular, também está correto, o gabarito letra D da questão 11, e aqui nós temos os fundamentos. Fundamentos aí são deveres fundamentais do servidor público, e aí você fica com esses fundamentos. Beleza? Questão de número 12. Maria, servidora pública civil do Poder Executivo Federal, está passando por sérias dificuldades financeiras desde que ficou viúva. Resolveu então fazer uma rifa, pode? Não pode, entre seus colegas de trabalho, de um laptop recebido como presente de aniversário. A conduta de Maria é correta, pessoal? É correta? Não é correta, tá errada. Correta? Não é correta, tá errada. É aceitável? Não é aceitável, tá errado. A ética, porque a rifa é um jogo de azar, não é por isso. A ética, porque a finalidade de tal conduta é estranha ao interesse público, sim. Porque a finalidade de tal conduta é estranha ao interesse público, tá? Então, Maria não pode, você não pode realizar as suas rifas dentro das repartições públicas, porque é estranha ao interesse público, tá? Questão de número 13, graças a Deus, está chegando ao final, mais uma aula. Pedro é contratado, Pedro, tá? Temporariamente, é temporário, por uma sociedade da economia mista, para fazer a manutenção das máquinas copiadoras. Pedro é responsável pela troca de peças e consertos em geral. Frequentemente, Pedro substitui peças com defeito por peças usadas em boas condições e as faturas pelo preço de peças novas. Eita, Pedro danado, Pedro tá dando golpe na administração pública, né? Para fim de apuração do comprometimento ético, a conduta de Pedro é: professor, mas ele é contratado, ele é temporário, isso importa? Importa. Eu falei para você que mesmo aquela pessoa que está fazendo um serviço voluntário para a administração pública federal, ela deve também ser norteada pelo Código de Ética. Indiferente? É indiferente? Não, indiferente não, tá errado, tá? Indiferente também não, importa muito, indiferente também não. A ética, visto que Pedro é equiparado a um servidor público para fim de apuração do comprometimento ético, sim, gabarito, letra D de dado. Letra D de dado da questão 13. Importa muito, não importa se tem um vínculo permanente, um vínculo temporário, se é remunerado ou não, se fez concurso, é contrato. Entrou na administração pública, já o código de ética vai ser aí observado, tá? Tranquilo? 14, questão de número 14. Vamos lá. Ética. Eita, meu Deus, o que apareceu aqui? Eita. Quero isso não. Vamos lá. Ética é o conjunto de regras e preceitos de ordem valorativa e moral de um indivíduo, de um grupo social ou de uma sociedade. A respeito de ética, considere a dignidade,
Tá perguntando aqui, tá? Questão de número 14, tá? Perguntando aí o seguinte: a dignidade, o decoro, o zelo, a eficácia e a consciência dos princípios morais são primados maiores que devem nortear o servidor público? Sim, tá certo isso aqui. Tá certíssimo, tá certo. O equilíbrio entre a legalidade e a finalidade na conduta do servidor público é que poderá consolidar a moralidade do ato administrativo? Sim, tá certo também. Tá? O equilíbrio entre a legalidade e a finalidade é que vai consolidar a moralidade do serviço público. 3. A moralidade na administração pública se limita à distinção entre o bem e o mal? Não, 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 não. Não só entre o bem e o mal, tá? Mas deve ser acrescido, né? Aí, a função pública deve ser tida como exercício profissional e, portanto, se integra à vida particular de cada servidor público? Sim, tá certo isso aqui. O trabalho desenvolvido pelo servidor público perante a comunidade não deve ser entendido como acréscimo? Deve sim ser entendido, senão não, deve sim. Então, apenas 1, 2 e 4. Vamos lá. Letra A é o nosso gabarito. 1, 2 e 4. Aqui nós temos, pessoal, o fundamento de acordo com o decreto 1171 de 94, não é isso? 15. Considere as seguintes afirmativas. O servidor deve prestar toda a sua atenção às ordens legais de seus superiores, velando atentamente por seu cumprimento e assim evitando a conduta negligente. Por quê? Os repetidos erros, o descaso, isso aqui está certo, tá? Os repetidos erros, descaso e os acúmulos de desvios tornam-se às vezes difíceis de corrigir e caracterizam até mesmo imprudência no desempenho da função pública. Também está certo. Lembrando, esse porquê aqui, isso aqui completa a primeira. As duas afirmativas são falsas? Não, são verdadeiras. A primeira afirmativa é falsa e a segunda não, tá errado isso aqui. A primeira afirmativa é verdadeira e a segunda é falsa? Tá errado isso aqui. As duas afirmativas são verdadeiras? Sim. E a segunda justifica a primeira? Sim. Gabarito, letra D de dado da questão de número 15. Tá aqui a justificativa. Beleza? 16. Não é considerado regra deontológica, dentre outras, destinada ao servidor público civil do Poder Executivo Federal. Então ele quer aqui não é considerada regra deontológica. Não é. A publicidade de todo e qualquer ato administrativo constitui requisito de eficácia e moralidade, ensejando sua omissão comprometimento ético contra o bem comum, imputável a quem negar. Pessoal, tá errado isso aqui. Isso aqui não é considerado uma regra deontológica. Não é considerado, tá? Não é considerado, tá? Então, o servidor deve prestar toda atenção às ordens legais, sim, de seus superiores, velando por seu cumprimento, evitando conduta negligente, sendo que o descaso e o acúmulo de desvios revelam imprudência no desempenho funcional. Tá correto, tá correto. Toda ausência justificada, também a gente já viu, tá correto. Toda pessoa tem direito à verdade, sim, tá correto. E a cortesia e a boa vontade também tá correto, tá? Tá? Salvo os casos de segurança nacional, investigações policiais, interesse superior do Estado, da administração pública, a serem preservados em processo previamente declarado sigiloso, tá? Aí, publicidade de qualquer ato administrativo constitui requisito de eficácia e moralidade, ensejando sua omissão, cometimento ético contra o bem comum, imputável a quem negar. O que é que está dizendo lá? Que a publicidade de todo e qualquer ato administrativo constitui requisito de eficácia e moralidade, ensejando sua omissão, cometimento ético contra o bem comum, imputável a quem negar. Porém, ela está incompleta, por isso que não é considerada uma regra deontológica, porque em caso de segurança nacional, tá? E em caso de segurança nacional, investigação policiais, cabe aí o sigilo, tá? O sigilo colocou ali publicidade como se fosse universal absoluto, mas não é, porque nós temos aí o sigilo. Questão 17. Tendo em vista as regras deontológicas e deveres do servidor público federal, objeto de seu código de ética, é correta afirmar de que? O que é correto afirmar aqui, pessoal? A existência de longas filas ou atrasos na prestação de serviço caracterizam mera ineficiência? Não. Não, tá errado isso aí, tá? B. Toda ausência do servidor do seu local de trabalho é considerada desmoralização do serviço público e sempre conduz à desordem em relação de qualquer natureza? Não, toda ausência não, tá, pessoal? Porque só aquelas que não são justificadas, tá? São as ausências injustificadas aqui, ó. Ausência injustificada.
qualificadas. C. O trabalho desenvolvido pelo servidor público perante a comunidade deve ser entendido como acréscimo, sim, ao seu próprio bem-estar, sim, já que, como cidadão integrante da sociedade, o êxito desse trabalho pode ser considerado como seu maior patrimônio, tá certo? Gabarito, letra C de casa, tá? É dever do servidor público, entre outros, ter consciência de que seu trabalho é regido tão somente aí, já tá errado. A probidade e a lealdade são deveres acessórios? Não, não são deveres acessórios, tá? São deveres aí essenciais, tá? No servidor público, tá bom? 18. No que se refere às vedações impostas ao servidor público federal, constante no seu código de ética, está previsto a D. Então, questão 18 aí, pessoal. Ratificar ou avalizar o teor desse computador. Tá errado isso aqui. Retirar da repartição pública em qualquer situação determinados documentos. Não, depende, tem que ser com autorização, né? Da autoridade competente. Apresentar-se ainda que em uma só vez embriagado. Aí não pode também. Aí lascou. Apresentar-se embriagado não pode, né? Deixar de utilizar os avanços técnicos científicos ao seu alcance ou de seu conhecimento para atendimento do seu mistério. Tá certo. Gabarito, letra D. Não deve, né? Não deve. Deve deixar. É proibido. Pode deixar de utilizar os avanços tecnológicos. Proibido, tá? Isso aí é uma proibição. Isso aqui é uma proibição. É uma vedação. Tá? Letra E, desviar em qualquer hipótese, o servidor não pode, né? Então, gabarito aí, letra D de dado. Vamos lá para a nossa penúltima questão. O indivíduo sabe que deve optar entre dois caminhos estabelecidos, o que no senso comum seria o incorreto e o outro o correto. Ao optar pelo caminho correto, ele está seguindo um rumo guiado pela extensão? Não. Não. Pela virtude? Talvez. Adequação? Não. Alternância? Não. Proporcionalidade? Não. Gabarito, letra B. Pela virtude ética. Quando o indivíduo, diante de duas alternativas, optar por aquela que é considerada o caminho correto, está fazendo ele o uso da virtude. Nesse sentido, a virtude pode ser conceituada como propensão que as pessoas possuem para, com base nos valores, tomar decisões que sejam consideradas corretas e honestas, tá? Questão de número 20. As tomadas de decisões éticas possuem alguns princípios. Um deles é definido por ser o que determinado, né? Ser o que determinado. Vamos lá. Eita, que engatou aqui. As tomadas de decisões éticas possuem alguns princípios. Um deles é definido por ser o que determina que a pessoa nunca deve fazer algo que não seja honesto, transparente e verdadeiro, e que ele não gostaria de ver sendo noticiado nos jornais ou na TV. Segundo Williams, esse é o princípio do que, pessoal? Princípio da virtude pessoal, do interesse próprio ao longo prazo, não. Das injunções religiosas, não. Da exigência legal, não. Sim, da virtude. Gabarito, letra A. Não faça nada que você não possa contar a ninguém. Tá bom? Muito obrigado. Sucesso. Continue firme e forte que vai dar tudo certo. Tchau, tchau. Fui e até a próxima, tá? Boa revisão aí.